Ah, Renato, boa tarde, Renato. Boa tarde, querido. Tudo bem, Luiz? Bom estar contigo. Obrigado. Eu estava enrolado aqui, achando que você tinha me dado o bolo. Eu falei, mas me deu o bolo tão cedo. Falou ainda há pouco comigo. Aí eu tive um help. Não tem esse negócio de pergunta aos universitários? O meu filho, que no momento está em Nova Jersey, ele clica na carinha, digita o nome dele, está resolvido. Tudo bem, Renato, nós querido? temos. Bom estar Tudo contigo. bem. Nós temos aqui muitas pessoas amigas que acompanham a gente sempre, fazem perguntas inteligentes, interessantes, e eu estou te dando um destaque especial pelo carinho, pela importância que ele tem hoje no Rio de Janeiro. Ele sempre teve importância para mim. Agora, uma importância profissional destacada é o doutor Silvio Provenzano, presidente do CREMERGE. Muito Querido, obrigado a todos. O meu outro filho está dizendo que eu preciso enquadrar melhor meu rosto na tela, o Rony. por isso que é bom ter filhos, né? Olha, desses daí eu queria ter uns 100, eu devia ter tido 100, não podia adivinhar. Mas ele é ótimo, eles são ótimos. É, eu considero a minha família uma bênção. Que Eu, bom. eu digo para minha mulher que se ela acreditasse em reencarnação e recompensas de vida passadas, karma, etc., eu, eu teria sido Madre Teresa de Calcutá. Eu fui recompensado nessa vida com essa família. Mas, Que bom, querido. Renato, por favor, se apresente para os nossos amigos. Luiz, primeiro é um prazer estar aqui contigo. Já te acompanho das rádios. Eu estou há 20 anos já de profissão. Minha formação vem da Universidade Pública, da UFRJ. Eu fiz mestrado, doutorado lá. Meu doutorado foi um doutorado sanduíche, onde eu tive a oportunidade de fazer parte dele na Inglaterra. Eu fiz minha pesquisa inicialmente em músculo. Minha dúvida é como a gente pode fazer a melhora da atividade muscular e, mais tarde, no doutorado, como que a gente pode entender o funcionamento dos neurônios. Então, hoje eu me divido Foi nisso. neurociência? Isso. Então, hoje eu me divido na clínica, estudando a neurociência e a terapia manual com os pacientes. Obviamente que a gente tem um entendimento que o corpo humano é indivisível. Deu uma congelada aí. O Então, corpo humano é certamente, indivisível. é, Você falou, deu uma congelada. Depois de e indivisível, o certamente corpo a humano é fisioterapia indivisível. respira, é, o, é, é indivisível, a fisioterapia respiratória certamente está dentro disso. Tá. E tem vários ramos de fisioterapia, não é? Como medicina, tem homeopatia, alopatia, cirurgia. Quais são os ramos da fisioterapia? A fisioterapia, ela, nesses 51 anos de profissão, ela vai da fisioterapia neonatal, a fisioterapia dermatofuncional, a fisioterapia estética, que é a fisioterapia que está cuidando da parte da função, né, da dermatofuncional, a traumato-ortopedia, a fisioterapia que cuida da UTI, a cardiopulmonar, que agora, com o Covid, já tinha uma importância enorme salvando vidas, mas está ganhando um destaque maior, talvez por isso, da nossa conversa. A fisioterapia neurofuncional, a fisioterapia cardíaca, que tira a pessoa de uma cirurgia cardíaca ou faz com que ela, após uma cirurgia cardíaca, não precise retornar novamente para uma cirurgia. A fisioterapia está em todos os ramos, praticamente, da medicina, colaborando aí com todas as áreas. Hoje, o paciente não pode contar apenas com um único profissional de saúde. É multidisciplinar, né? Digamos assim. Multidisciplinar, certamente. Nesse momento de pandemia, o que você tem observado, o que você tem a comentar? Esse momento é um momento que a gente, da área de saúde,
está tendo os olhos cada vez mais voltado para o novo, né? A gente entrou num túnel onde o conhecimento vai iluminando. Então, a gente não sabia, achávamos que estávamos olhando para uma doença pulmonar, de repente vimos uma doença de caráter sanguíneo, e daqui a pouco estamos encontrando uma doença multissistêmica. O que significa isso? Então, a gente viu uma doença que começou atingindo o pulmão, num primeiro momento, achamos que a doença se focava ali, depois vimos que a doença poderia ter uma origem no sangue, e agora não. Esse vírus ele tem a capacidade de atingir cada órgão do corpo. Então, hoje a gente vai ver que as consequências pós-pandêmicas a gente colherá, assim como acontece numa pós-guerra, depois da luta, as consequências que a gente ainda não sabe. Então, nós teremos feridos com consequências no sistema nervoso central, com consequências hepáticas, com consequências renais, com consequências musculares. Hoje nós estamos salvando vidas. E temos que salvar essas vidas e dar a maior função possível. Mas aonde esse vírus vai atingir, quais são as células que ele pode invadir, a gente ainda não sabe. Na verdade, o conhecimento e a ciência ainda está iluminando quais são as ações desse vírus. A gente está no meio de uma pandemia e o Brasil está no CTI. Tá muito controverso, vários assuntos controversos quanto à medicação, quanto ao isolamento, não isolamento. Qual é a tua visão sobre isso? Do isolamento, por exemplo? Necessário? A minha visão é científica. Hoje a ciência diz que o isolamento já salvou milhares de vidas. A gente não tem como comparar na ciência a suposição contra o fato. O fato hoje é que a gente só viu o que aconteceu. O que aconteceu foi o isolamento. Então não dá para comparar o isolamento com o que não aconteceu, que é o não isolamento. Então, hoje o isolamento, de fato, salvou muitas vidas e a gente tem visto a OMS retroagir em diversas posições e a gente tem visto a ciência cometer vários erros. Mas isso não é, em nenhum momento, uma não virtude da ciência. Pelo contrário, houve um momento obscuro em que a ciência não reconhecia os seus erros. Hoje, quando a ciência está mais aberta e a população, até não científica, aponta os erros da ciência, ela tem que reconhecer e dar um passo atrás e até mesmo despublicar o que ela acreditava. Nós não temos... Isso você se refere também, você citou a sigla OMS, Organização Mundial de Saúde, que é um órgão da ONU. Isso. Eles parecem que estão muito confusos também. Compreende-se que é uma doença nova, não se sabe muito, tentativa e erro, e eles vão para uma afirmação, daqui a pouco retroagem, retrocedem, como você falou, é outra coisa, daqui a pouco muda. Ela é um conceito ainda evolutivo, não definitivo, né? As revelações. Nós estamos no meio do caos, no meio da novidade. É normal que as decisões sejam revistas. E, infelizmente, se a gente não tivesse em um momento mundial de tantas decisões politizadas, a gente não estaria, talvez, tão extremado nas decisões. Hoje, a gente precisa entender que, politicamente, a gente precisa ainda ter pessoas que tomem decisões respaldado tecnicamente. E os técnicos que tomam decisões sanitárias ainda são cientistas e médicos.
Nós temos que confiar na saúde respaldada por quem estudou saúde. Se a gente inverter isso em algum momento, nós vamos realmente estar perdidos. Numa linguagem popular para todo mundo entender, os envolvidos com a saúde, a OMS, os médicos, estão trocando o pneu do carro com o carro andando. E pode ter certeza que eles querem que o carro ande. Porque tá mas é uma tarefa difícil. Muito difícil, Blinder. E a gente está chegando no momento, e você deve ver isso na sua clínica, que você, em algum momento, sugere algo para o seu cliente tão desafiador que o cliente acha que você está contra ele. E é algo que seria bom para ele. Mas ele é tão desafiador para ele que, no primeiro momento, ele não quer. Talvez para a gente ficar em casa ou não ter uma bala de prata, não ter um remédio salvador, e a salvação é mesmo um sacrifício de todos nós, é muito doloroso. Mas é a verdade momentânea. E o sacrifício implica em quê? O sacrifício agora é a gente ter um distanciamento físico. Isso não é um distanciamento social, porque eu e você não nos conhecíamos socialmente, mas estamos nos conhecendo hoje. Fisicamente. O distanciamento é sempre isso. Eu falo isso para as pessoas não se isolarem socialmente. Você tem meios de comunicação. Agora, tem uma camada da população enorme, por exemplo, que tem que trabalhar. Se ela não trabalhar hoje, não come amanhã. Eu concordo com você. A palavra dilema significa escolher entre duas soluções igualmente insatisfatórias. Qual seria o mal menor? E eu não vejo uma resposta. Não é um dilema. Abre tudo e as pessoas têm dinheiro e morrem, ou fecha tudo e as pessoas vão morrer de fome. Mais ou menos isso, né? Uma camada muito grande não pode dispensar sair. Eu não tenho essa resposta. A minha resposta, de novo, ciência e fisioterapia é comigo. Eu posso ajudar com essa resposta. Por isso que a minha formação é técnica e científica. Eu acho que essa é a minha única formação, mas eu sei que há outras pessoas que podem ajudar com a parte técnica, como ajudar as pessoas a sobreviverem. Eu tenho certeza que o país tem essa capacidade de ajudar a essa outra parte da resposta. Por isso que eu acho que por falar em parte técnica, que a gente vai achar uma solução. Por falar em parte técnica, o meu filho Rony, que mora em São José dos Campos, nós somos internacionais, né? São José dos Campos, Nova Jersey. Pelo menos eu, paizão, tô internacional. Deve ter espectadores de outros locais também. O Rony pergunta se essas consequências que você falou dos rins, fígado, etc., são sequelas, e será que a pessoa consegue se curar sem ficar com essas sequelas? A maioria absoluta, sim. O problema é quando uma pequena parte da população precisa se internar e vai ao tubo. O que é ir ao tubo? Precisa recorrer ao ventilador mecânico. Quem precisa recorrer ao ventilador mecânico tem uma taxa de mortalidade alta e uma taxa de comorbidade, que são essas lesões, e sequelas também alta. Então, a gente precisa evitar de espalhar o contágio, porque uma vez com a doença e uma vez precisando do ventilador mecânico, no Brasil e no mundo, em Nova York, é 88% de morte. E no Brasil... No ventilador. Uma vez que vai para o ventilador, 88% morrem. E no Brasil,
em alguns hospitais públicos, é 90%, uma vez que vai para o ventilador. Então, a gente tem que... É o ventilador que causa a morte ou o estado muito grave da pessoa que vai para o ventilador? É o estado grave. A gente tem que evitar que chegue ao ventilador. Qual é o primeiro passo, no caso de desconfiar que está com coronavírus? O ideal, a gente tem em inglês, a gente chama de 3 T's. 3 T's. É testar, perseguir, de tracking, e tratar. Testar, perseguir e tratar. Então, é testar, ver onde essa pessoa está, com quem ela conviveu, e tratar. Infelizmente, no Brasil, a gente tem feito poucos testes. Então, se você tiver algum poder aquisitivo e puder fazer seu próprio teste, tem suspeita, faça. Sim. Sem suspeita alguma. Não. Eu estou me sentindo bem, só estou recluso em casa. Faço o teste? Se você tiver poder aquisitivo, faça. Faça. Testar, testar, testar. Essa é a recomendação da... Eu não entendi a primeira parte que você falou. Se eu tiver o quê? Se você tiver poder aquisitivo... Sim. Eu não estou dizendo se você vai se endividar para testar. Mas Sim. se você pode tirar essa dúvida e da sua casa, eu recomendo que faça o teste. Pelo menos uma vez. Tá? Esse teste rápido. Teste rápido. Teste rápido. É gratuito, é dado pelo governo. Eu vejo até fazendo motoristas. Isso. Se você entrar em alguns sites da internet, se você é taxista, se você é da área da saúde, algumas ONGs estão oferecendo esse teste gratuito. Algumas ONGs. Tá? Tem que procurar. Meu filho Márcio pergunta se esses danos ao pulmão são comparáveis à pneumonia ou são piores? São piores. São bem piores. A pneumonia, muitas delas, não precisa da intubação. A maioria das vezes, uma pneumonia você trata com antibiótico terapia e, às vezes, em casa, quando precisa de ventilação mecânica, ela não tem esses estágios, a gente chama esse fenótipo de COVID 1, 2 e 3. O fenótipo 1 é um que vai precisar de uma intubação, mas às vezes não evolui para ser tão grave. O 2 e o 3 já é aquele que a complacência pulmonar é tão grave que você não pode nem jogar um vento forte dentro do pulmão, que você tem que salvar o pulmão. Que o pulmão está tão rijo, que a gente chama de atelectasiado, tão fechado, que se jogar muito vento, você pode gerar um trauma pelo ventilador no pulmão. Então, a Regina Melli, uma nossa amiga, nossa aluna, uma pessoa muito querida, perdeu a mãe dela há pouco tempo, acho que aos 93 anos de Covid. Tem umas 2 semanas. Ela pergunta: e o risco de se contaminar no local do teste? É mínimo, porque o risco está em todo lugar. Você deve, obviamente, se proteger, e a proteção como todo mundo já sabe, ela é geral. A primeira delas se hidrata, porque caso você se contamine, você vai gerar muco, você pode ainda eliminar pelo muco. Você tem que ter secreção para jogar fora o que você pode estar contaminado. 2, você precisa... É importante, um minutinho só, Renato. Essa informação eu não tinha. E parece ser muito importante. Nunca pensei... você mostrou a garrafinha, eu falei, álcool gel.
Não era álcool Não, gel, é é água. água. Se hidrate muito. Boa Muito, recomendação. muita hidratação, porque você precisa expectorar. Tá? Precisa ter tosse produtiva para jogar a secreção para fora de você. O vírus se instala na garganta? Ele se instala no teu corpo inteiro. Mas a secreção, ela impede de você respirar direito. Então, se a secreção ficar acumulada no seu pulmão, ela vai te impedir de respirar. E a secreção, ela fica menos fluida sem água. A secreção fluida vai fazer você cuspir e você vai respirar melhor. Ponto. Eu não estou dizendo o seu sucesso aqui está. Seu sucesso aqui está. Desculpa interromper, claro, porque eu fico preocupado com o tempo e o Instagram corta com 45 minutos. Tchau. Então eu quero aproveitar ao máximo a sua presença aqui. A Calalpinho, eu não sei o primeiro nome, tá, as letras estão juntas, né? Ela diz: doutora Aibida, salve essa live, por favor, é de extrema utilidade. Parabéns para o senhor, então, professor. Muito obrigado. A ideia é essa. A fisioterapia, ela funciona porque é fisioterapia. É uma ciência das funções e a minha intenção aqui é realmente fazer com que mais pessoas tirem a catastrofização, diminuam o pânico e com mais ciência, com mais informação, a gente confie na saúde, confie nos pesquisadores, confie que a gente vai sair dessa. Estamos numa estrada com carro quebrado, caminhando sem gasolina, mas vamos chegar no posto, sem culpar ninguém. Vamos chegar e vamos conseguir. O Márcio, meu filho, pergunta: como a fisioterapia recupera a capacidade pulmonar? Ótima pergunta, Márcio. A nossa ideia é recuperar o pulmão. E para recuperar o pulmão, eu vou voltar lá atrás, no início da nossa live. Nós somos indivisíveis. A gente achava, antigamente, que a nossa mobilidade com as mãos no pulmão, lá em 94, no consenso de Lyon, quando a fisioterapia se reuniu e fundou praticamente a fisioterapia respiratória, a gente acreditava em várias manobras manuais para a fisioterapia respiratória. Mas o que é realmente bom para a fisioterapia respiratória, para o paciente que está no leito, para o Aibinder que está aí sentado, para você que está aí me perguntando, é movimentar o corpo. Os livros e os artigos mostram que um paciente caminhar no CTI recruta alvéolos pulmonares muito mais vezes do que qualquer manobra respiratória de um fisioterapeuta. Então, quanto mais precoce um paciente for mobilizado no leito, mais rápido ele é recuperado. Ele deve ficar deitado de costas ou de bruços ou de lado? Isso depende. Então, se o fisioterapeuta, junto com a equipe médica, achar que para recrutar alguma parte do pulmão, ele deve mobilizar esse paciente e deixar ele de algum lado para recrutar melhor aquele pulmão que o ar não está chegando, ele vai fazer isso. Isso para o paciente que não pode se mexer sozinho. Porque o paciente que se mexe sozinho, Aibinder, ele deve se mexer. Ele não deve parar de um lado. Quanto mais posições ele atingir, melhor. É recomendável, pelo que eu estou deduzindo, fazer exercícios antes de ficar doente? Excelente pergunta. Estamos na época, talvez, de uma outra pandemia.
a pandemia do sedentarismo. Essa pandemia pode matar e pode gerar sequelas cerebrais graves, como ansiedade, transtornos psiquiátricos, fobias de relacionamento, porque a incapacidade nossa de se mexer como antes, por causa, talvez, do nosso medo de contágio, do medo de sair à rua, está fazendo com que a gente fique realmente sedentários. E a gente precisa encontrar formas, e aí eu vou falar da telefisioterapia, que o Crefito acaba de... Crefito é o meu conselho regional de fisioterapia e terapia ocupacional, do qual eu faço parte, e a gente está estimulando cada vez mais a telefisioterapia nesse momento, onde a gente pode atender o paciente à distância. Não era liberado até antes dessa pandemia, mas agora a gente, por vídeo, como nós estamos fazendo aqui, ensina a fazer alguns exercícios. Esses exercícios podem ajudar o paciente a se mexer de casa e esse paciente, com a movimentação, ganhar novamente função. Renato, nós fazemos essas lives terças e sextas-feiras. Na sexta-feira passada, veio um excelente professor de educação física que deu exercícios para a pessoa fazer em casa. Que não precisa, quer dizer, não podendo ir a uma academia, por razões óbvias no momento, ele deu uma série de exercícios. Os nossos espectadores podem ver essa série de exercícios, essa live, no canal Psicólogo Einbinder, do YouTube. Professor... como é o nome dele? Deu um branco agora. Alberto Adoni, professor Alberto Adoni. Ele dá uma série de exercícios que você não precisa de aparelho, quer dizer, dispersão do aparelho. Tem que se você mexer. faz uma série de movimentações reforçando isso. Tem mais perguntas aqui. A Alegria Capoeira. Essa já, no nome já é exercício, né? Capoeira, alegria. Quais são os tipos de exercícios respiratórios que ela pode estar aplicando nos idosos da família dela? Ah, muito bom. Olha, eu vou passar aqui 3 tipos de exercícios muito fáceis de você aplicar em casa, que eles têm pouquíssimas contraindicações, tá bom? São 2 exercícios de reexpansões e o último vai ser um exercício para expiração. Geralmente para aquele que é um DPOC, um doente obstrutivo, um asmático, aquele que está sempre cansado, que dá poucos passos, já está ofegante. O primeiro exercício, que é reexpansivo, é um exercício que a gente vai inspirar e reter o ar por 3 segundos. Mas antes eu vou te ensinar a inspirar corretamente. A inspiração correta é uma inspiração que eu vou te pedir aí, Binder, para você fazer comigo. Chega um pouquinho para trás aí você, ó. Isso. Bota a mão no peito e outra mão na barriga. Isso. Quando você puxar o ar, você vai sentir que as 2 mãos talvez vai mexer, tá? Isso. Talvez vai mexer mais a do peito. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Agora eu quero que você mexa mais, Aibinder, a da barriga. Para um pouquinho a mão do peito e mexe mais a mão da barriga. Muito bom. De novo, puxa pelo nariz. Mexe mais a mão da barriga. De novo.
Excelente. Mais uma vez. Você de casa também. Agora, Ibinder. Só um parênteses aí. Essa respiração, que chama-se abdominal, não é isso? Perfeito. Eu ensino para os meus clientes que sofrem de pânico. Ótimo. Já calma. Que quando ele faz isso, ele muda as endorfinas do cérebro, reduzindo a ansiedade. Perfeito. Eu não tinha essa percepção de como exercício físico. A minha percepção era voltada para o lado da ansiedade. E essa mesma técnica, eu trabalho em rádio, às vezes a gente está falando e perde o fôlego. Acontece isso. Então, A gente, quando a gente vai começar a falar, enche a barriga de ar e começa a falar. Aí não perde o fôlego. É uma técnica de reexpansão para caber mais volume, consequentemente mais oxigênio. Isso. Por isso deixa o pulmão não fica tão comprimido pelo diafragma, não é isso? Perfeito. E ele consegue se expandir mais. Essa é a ideia. Agora eu vou... Então, esse exercício... Tinha mais exercícios que você ia passar? Tem. Agora, a gente vai fazer um exercício, Linder, de expandir e reter por 3 segundos, tá? 3 segundos, ó. 1, 2, 3. E solta. De novo. 1, 2, 3. Solta. O próximo, a gente vai puxar em 2 momentos, ó. Puxa. Puxa. E solta. De novo, puxa. Puxa. Solta. Maravilha. O último exercício que eu vou passar é para expiração. Esse é para aquele que tá as pessoas que estão mais cansadas, as pessoas que têm DPOC, asma, que as pessoas acham... Traduz DPOC aí. Distúrbio pulmonar obstrutivo crônico. Isso, perfeito. Essa doença pulmonar obstrutiva crônica, ela geralmente não é uma dificuldade de puxar ar, é uma dificuldade de soltar ar. Então, você retém o ar ruim, o CO2. Então, agora a gente vai fazer um exercício que a gente chama de freno labial, que é soltar o ar fazendo um biquinho. Tá bom? Só que por muito tempo. Você vai puxar o ar e faz o biquinho. De novo. A última vez. Tem mais uma pergunta aqui do meu filho. Meus filhos colaboram muito com as perguntas. Ó, só um detalhe, Ibinder. Cada exercício desse eu fiz rápido aqui para a live. Com toda a calma. Né? Repete com calma, umas 3 vezes, 10 vezes cada respiração dessa, sem você se sentir cansado, vai no teu limite, tá bom? Mas sempre procure um fisioterapeuta. Quem tiver dúvida, pode me chamar em box, que eu vou ter todo o prazer em te ajudar, tá bom? Tá. O meu filho pergunta qual o grau de importância do exercício físico regular para a condição pulmonar da pessoa, para que esta não precise ir para o respirador caso contraia o coronavírus. Total. Quem tem uma... É muito raro uma pessoa com condição pulmonar excelente precisar ir para o respirador. Mas na Itália, eu sou um triatleta amador, né? O Renato aqui é um professor de triatletismo, amigo meu de Brasília.
Mas um caso raro, um maratonista italiano foi um dos primeiros, ele não morreu, mas foi um dos primeiros italianos a contrair coronavírus, foi parar no respirador, maratonista. Então, uma pessoa muito preparada, mas aí é o extremo. Ou seja, ele é tão atleta que ele vai ao extremo. Então, uma pessoa convencional é uma pessoa que dificilmente vai. Mas o atleta, ele usa tanto o corpo, usa tanto a máquina, que ele está quase um doente. Então, é overtraining, né? É overtraining, perfeito. Então, esses aí estão em risco. A Rosângela Ventura Fernandes. Parabéns, doutor Renato. Uma aula. Que bom, obrigado. Bruna Auloir, eu acho que é isso em francês. É o conceito da integridade. É isso aí, somos indivisíveis. Alegria Capoeira. Doutor Renato, quanta honra. 2 pessoas que honro e me orgulho de ouvir. Eu vou me incluir como segunda pessoa. Pegar carona no teu prestígio. Capoeira, você falou que tem muitos alunos idosos. A gente está no mês de junho, que é o mês da geriatria, tá? De proteção contra a violência dos idosos. Eu tenho muito, muito orgulho de trabalhar com idosos também. Parabéns. Eu tenho orgulho de ser idoso. Sobrevivi até agora. Calapinho, por que os rins são muito atingidos pelo corona? 2 pessoas que ela conhece tiveram corona e entraram na diálise. Uma faleceu e a outra luta ainda para viver hoje. Há uma predileção, sim, pelos rins. A gente acredita que talvez pelos receptores, os receptores tanto pulmonares quanto sanguíneos e renais, que o vírus tem predileção, são muito parecidos. Então, a resposta talvez esteja aí, tá bom? Os receptores que o vírus escolhe, a característica, chave e fechadura desses receptores são bem parecidos. O meu filho fez uma observação, Adonis. Aí diz que esta está aqui no Instagram também. Eu não entendi, Márcio. Explica se Adonis é que está... Você deve ter mandado depois do momento adequado aqui a mensagem. Elogia também. O Márcio pergunta se no yoga se ensina esse tipo de respiração. Boa, excelente pergunta, Márcio. No yoga ensina outras respirações, várias respirações. Só que no yoga é uma respiração sem o intuito de ser clínica. Para você aprender uma respiração para o Covid, tem que ser um fisioterapeuta. Fisioterapia só com fisioterapeuta. Por acaso, eu também sou professor de yoga. Mas quando eu ensino yoga para um público não doente. Para um público para fazer yoga. Para fazer fisioterapia, eu sou fisioterapeuta. Então, se você quiser fazer fisioterapia, procure um fisioterapeuta. Se você não está doente, pode fazer yoga, vai lá, vão te ensinar respiração, ou faz educação física, faz atividade física, com qualquer profissional, mas fisioterapia só com fisioterapeuta. Entra no site do Crefito, veja se o fisioterapeuta é regulamentado, você vai achar muitos bons profissionais do Rio de Janeiro. Alegria Capoeira, doutor, entrou uma aluna com nota, ela botou, não entendi se botou um ícone ali, com os meus alunos eu faço todos esses exercícios. Muito bom. A Cristina diz que boceja toda vez que faz. A Alegria, acho que ela dá aula para idosos e te agradece muito. Muito bom. A Malu, uma querida aluna, diz que está adorando. E pena que nosso tempo está acabando. Quando a conversa é boa, assim. Mas a nossa conversa não precisa ser a última, né? Não, foi a primeira. O Léo Faria diz que a esposa dele tem bronquite crônica
faz uso da bombinha e tem dificuldades para espirrar. Poderia ela fazer esse exercício? É a pergunta do Léo. Isso. O último que eu fiz, o do freno Biquinho. labial, isso, de expirar, é o ideal para ela. E atividade física de endurance, correr na esteira, pedalar na bicicleta, mesmo que a gente esteja agora em quarentena, dá para fazer isso isolado ou mantendo distância. Exercício físico de endurance, esse de resistência, que cansa, é muito bom para ela. Mesmo que no início canse, mas é muito importante que ela faça. Professor, vamos ter que encerrar agora por força do Instagram. Mas eu vou lhe convidar para outras vezes. Eu estou à disposição, querido. O meu filho lembra que essa live vai estar no YouTube, Psicólogo Einbinder, e também no Instagram. Acho que a partir de amanhã ou depois. Quem quiser repetir, ver algum conceito, fique à vontade. Quem quiser ajudar seus amigos, clique naquela asa delta que tem aí embaixo da tela, que vai reproduzir para muita gente. Perfeito. E tem muito elogio, professor. O senhor está no Ibope, é muito bom aqui. Eu agradeço muito a sua presença. Quer deixar alguma mensagem, alguma orientação final? A minha orientação é que todo mundo já sabe, se mantenha hidratado, evite agora o isolamento social. Nós somos um isolamento físico, mas se mantenha perto socialmente de quem você gosta. Faça chamada de vídeo com seus amigos que você não vê há muito tempo. A saúde, segundo a OMS, é saúde espiritual, saúde social, saúde biológica e saúde cognitiva. Então, faça com que tudo isso esteja bem em você. Então, evite agora a má noite de sono, tenha rotinas. Então, tenha hora para dormir, como você tinha antes, tenha hora para acordar, faça com que os hábitos sejam bons hábitos. Não é porque a gente está em quarentena que a gente está de férias. Então, cuide do seu corpo, para que a gente saia dessa pandemia melhor do que a gente poderia sair com um momento desregrado. Eu acho que a gente agora é hora de estar unido e ajudar quem está mais fraco, mesmo não pegando pela mão, porque o contato agora não é o ideal, mas ajudando com lives como essa. Muito obrigado pelo convite, querido. Nada, o nosso amigo Vitor Belli, que é um homem exigente, está dando nota 10 para o senhor. O meu filho, que também não faz de barato, que também é muito exigente, diz ótima live. Eu também digo ótima live. Eu queria agradecer a todos pela presença, pela participação, por me dar a satisfação de poder ser útil a vocês, e dizendo que sexta-feira que vem teremos o radialista, jornalista, pastor licenciado evangélico Cristiano Santos, que esteve internado com coronavírus. Um abraço, um beijo a todos, cuide-se bem e que todos fiquem na paz. Obrigado, professor. Tchau, tchau.